Você sabia que os sonhos são uma ferramenta poderosa de autoconhecimento? Nesse vídeo eu vou ensinar para você 6 pontos focais para te ajudar a interpretar os seus sonhos. Se você se interessa pelo tema, fica comigo. Eu sou Vinícius Andrade, psicólogo e professor de psicologia junguiana, e esse é o canal Jung Descomplicado. Os sonhos são estudados como ferramentas de autoconhecimento há muito tempo. Existem diversas abordagens, diversas disciplinas que estudam sonhos, a filosofia, a psicologia, a religião. Eu vou trazer uma abordagem do meu lugar de fala, que é a psicologia junguiana. Para Jung, o sonho é um processo espontâneo, é uma manifestação do nosso inconsciente. É como se fosse uma comunicação do nosso inconsciente. Quando a gente fala inconsciente, muitas pessoas têm a visão de que o inconsciente é uma estrutura que está ali parada, recebendo os nossos recalques, guardando os nossos traumas, guardando memórias que a gente não utiliza mais. Mas o inconsciente, ele é muito mais do que isso. O inconsciente, ele tem uma função de autorregulação da nossa personalidade, assim como o nosso corpo também tem uma função de autorregulação. Lembra que para Jung não existe muita diferença entre o funcionamento do corpo e o funcionamento da psique. O nosso corpo funciona por um princípio chamado homeostase. O que é a homeostase? É a capacidade de autorregulação do nosso corpo. Se, por exemplo, eu sair na rua hoje e eu, por acidente, me cortar, o que é que vai acontecer? O meu corpo inteiro vai trabalhar para tentar restabelecer o equilíbrio, a homeostase do meu corpo. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que o meu sistema circulatório vai trabalhar para tentar estancar aquela ferida. Depois de estancado, se houve alguma infecção, algum trauma, o meu corpo vai me sinalizar, eu vou sentir dor, posso sentir febre, posso sentir inchaço, pode haver secreção no local. É o meu corpo trabalhando para que eu tome uma providência e ajude ele a fazer esse processo de autorregulação. Depois que eu cuido dessa ferida e está tudo ok, o meu tecido epitelial, a minha pele, vai trabalhar para fazer a autorregulação, fechando essa ferida e restabelecendo assim o equilíbrio do meu corpo. O inconsciente funciona da mesma forma. O inconsciente ele está o tempo inteiro trabalhando num processo de autorregulação. E a psique utiliza diversos mecanismos para tentar promover essa autorregulação. O sonho é um deles, e para Jung é um dos principais mecanismos que a psique utiliza para promover o nosso desenvolvimento. Então, dentro da abordagem junguiana, é muito importante que a gente preste atenção aos nossos sonhos. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de anotar os sonhos, não só pela rotina, mas porque os sonhos trazem uma linguagem que as pessoas dizem assim, é muito difícil entender. Essa história que está sendo contada no sonho é uma história que não tem pé nem cabeça. Então, o objetivo desse vídeo é trazer alguns pontos focais, é trazer alguns pontos de reflexão, para que você possa começar a pensar, ou melhor, a repensar os seus sonhos e tentar se apropriar das mensagens que ele traz para você. Primeira dica: o simbolismo pessoal. A gente sabe que existem muitas convenções e significados coletivos para os símbolos, para as imagens do sonho. Por exemplo, sonhei com o leão, é força. Sonhei com a cobra, é traição. Deixa essas convenções, esses conhecimentos coletivos um pouquinho de lado. E a partir de agora, quando você sonhar, começa a pensar em primeiro lugar o que esse símbolo, o que essa imagem representa para você, o significado pessoal dessa imagem. Por exemplo, eu moro aqui em Salvador. Em Salvador a gente tem um ponto turístico muito famoso que é o Farol da Barra. Eu tive um sonho com o Farol da Barra. Se eu abrir o dicionário de símbolos e pesquisar o significado do farol, talvez lá aponte o significado de guia, né? É um guia para quem está no mar, perdido. Tudo bem, mas de repente eu tenho aversão aí pro Farol da Barra, é muita agita, é muita gente. De repente eu fui assaltado no Farol da Barra e me traz memórias negativas. Ou de repente eu fui pedido em namoro no Farol da Barra, eu pedi alguém em namoro no Farol da Barra. Qual é
o simbolismo pessoal da sua história que acompanha essa imagem que está aparecendo no seu sonho. Isso é muito importante de ser considerado, não descartando o simbolismo coletivo, mas você é a fonte que está trazendo essa imagem. Então, o seu repertório pessoal é muito importante. Às vezes, a gente fica tão preso a esses significados coletivos que a gente vai perdendo um pouco do simbolismo do sonho, da mensagem que realmente ele gostaria de trazer. Pensa que quando o sonho traz uma imagem, por exemplo, ele trouxe a imagem de uma bruxa. Essa bruxa é a melhor tentativa que o seu inconsciente conseguiu fazer para tentar expressar, para tentar te conectar a uma memória, um afeto, uma questão pessoal. Segunda dica: a gente sempre tenta compreender a verdade, entender as coisas a partir da razão. E a gente vai para o sonho também com um racionalismo, com a tentativa de entender muito grande. Eu sei que a razão ela é nossa amiga em muitas coisas, mas aqui no sonho é muito importante que a gente deixe um pouquinho de lado a razão e a gente se apegue à emoção. Então, por exemplo, sonhei com a cobra. Cobra, no dicionário de símbolos, se eu abrir, vai estar lá traição. A pessoa vai pensar, então sonhei com a cobra, deve ser algum presságio ruim, alguma coisa ruim. Mas vamos tentar acessar esse sonho a partir do sentimento. O que é que acontecia nesse sonho? O que é que a cobra fazia? Não sonhei com a cobra, mas a cobra não me ameaçava, ela convivia ali de forma tranquila, e aí a gente chega no ponto. Então, assim, na narrativa não tem ameaça nenhuma, não tem traição nenhuma, não tem sentimento ruim nenhum. E aí vem a grande questão: o que é que você sentiu nesse sonho em relação à cobra? Você sentia medo? Você sentia raiva? Aí a pessoa fala assim: não, eu me sentia bem. Eu não sentia nenhum tema negativo em relação a essa cobra. Então, muito provavelmente, a imagem que o inconsciente escolheu, que foi a cobra, não está falando de coisas negativas ou de traição. Talvez ela possa estar falando do seu lado instintivo. Então, como você se sente dentro do sonho é um ponto muito importante. De repente você sonha com uma pessoa de um relacionamento, que você tem um relacionamento que aparentemente está tudo muito tranquilo para você, mas no sonho você se sente muito mal, você se sente muito oprimido. Talvez o inconsciente esteja querendo te mostrar. O inconsciente, ele não fala pela razão, ele fala pela emoção. E ele busca imagens que tocam no nosso aspecto emocional. E aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto são justamente os personagens que aparecem no seu sonho. Quem são as pessoas que aparecem no seu sonho? Se as pessoas são desconhecidas, a gente pensa em aspectos mais gerais. Mas quando você sonha com uma pessoa do seu convívio, você sonha com seu pai, você sonha com a sua mãe, com o namorado, com o filho, então o inconsciente ele pode estar falando tanto dessa relação objetiva, ou seja, está falando da minha relação com essa pessoa, como também o inconsciente pode ter escolhido essa pessoa como símbolo. Ela pode estar me apontando para um aspecto da personalidade que eu preciso resgatar. Por exemplo, minha irmã é uma pessoa muito extrovertida. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Eu tenho certeza que se o meu inconsciente quiser me falar de extroversão, que eu preciso agir em determinada situação de maneira mais extrovertida, minha irmã seria um símbolo maravilhoso que ele poderia escolher para estar me falando dessa extroversão. Então, não necessariamente se eu sonhar com a minha irmã, ou se eu sonhar com a morte da minha irmã, o inconsciente está me falando de que ela vai morrer, ou de que a minha relação com ela está morrendo. O inconsciente pode estar falando, por exemplo, da morte da minha extroversão. Mas para isso eu preciso analisar, então, o meu simbolismo pessoal, o que eu sinto e a minha relação com esse personagem, o que características psicológicas desse personagem são mais evidentes, são mais pronunciadas para mim. Quarto ponto focal: tempo e espaço. Você costuma sonhar com o presente ou você sonha mais com o futuro, com coisas que você está planejando fazer ou coisas do seu passado? Isso pode mostrar para gente onde a nossa energia psíquica, onde a nossa energia vital, ela está direcionada dentro do nosso inconsciente. Talvez a gente esteja preso a processos traumáticos de dor do nosso passado. Talvez a gente esteja completamente direcionado para um futuro, a ponto de se sentir
ansioso e deixar de viver a experiência do momento presente. Os locais que aparecem no sonho também são importantes. Durante muito tempo eu sonhei com a casa da minha infância. Então, eu fui sonhando, eu tive uma série de sonhos com a casa da minha infância. O que é que eu vivi ali? O que é que eu passei naquele lugar? Se o inconsciente está insistindo num lugar, é importante também a gente pensar qual é a nossa relação, quais foram as vivências, o que aquele lugar fala sobre a minha constituição subjetiva. E agora, saindo um pouquinho desses elementos objetivos e entrando mais na narrativa do sonho, o quinto ponto focal que eu queria trazer para vocês é o ápice do sonho. Às vezes a gente tem um sonho que é grande demais, a gente chega a ficar perdido. Ou talvez a gente esteja começando a analisar os sonhos, a gente tem um pouco de dificuldade, mas o sonho sempre conta uma história, e nessa história tem alguma parte dela que mais te chama a atenção, é o ápice dessa história. Então, prestar atenção no ápice, o que está acontecendo ali, pode ser de ajuda para a gente entender a temática que o inconsciente está trazendo. E antes de falar do último ponto focal, se você chegou até esse momento do vídeo é porque esse assunto lhe interessa. Então eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, me seguir aqui no canal, porque assim você vai estar me ajudando a continuar produzindo conteúdos como esse. O sexto ponto focal é o desfecho do sonho. Às vezes, a história do sonho traz uma problemática, traz uma situação. É muito interessante observar como é que no sonho essa situação é resolvida. Talvez o sonho esteja apresentando para a gente soluções criativas para conflitos que a gente viva no nosso dia a dia. Bom, se você quiser conhecer mais sobre sonhos e se você quiser conhecer mais sobre a teoria de Jung, eu quero deixar uma dica. É o meu curso Fundamentos da Psicologia Junguiana. É um curso totalmente gravado em videoaulas, está disponível na plataforma Hotmart. Nele você vai conhecer a teoria de Jung de A a Z. A gente vai passear pelos principais construtos da teoria junguiana. Em algum lugar aqui da tela eu vou colocar o link para você poder acessar e ter mais informações, mas também vou deixar na descrição do vídeo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ressignificar sua relação com os sonhos. Um abraço e até a próxima!